Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. A gestação é uma fase da vida da mulher em que a atenção com a saúde deve ser redobrada. Isso envolve cuidados para o sadio desenvolvimento do feto. Mas nem sempre a vontade da mãe quanto ao tipo de parto que ela prefere pode ser atendida. Isso envolve questões clínicas que tendem a priorizar o bem-estar do bebê, sempre com aval do médico responsável pelo procedimento. Os tipos de parto são cesárea, natural, normal, humanizado e fórceps, ou também chamado de parto por vácuo extrator. Nesse tipo de parto, um instrumento é usado para retirar o bebê quando ele está em sofrimento fetal ou a mãe não consegue fazer forças para a descida no canal vaginal. No Brasil, o uso do fórceps não está entre as principais opções dos médicos, sendo utilizado apenas quando necessário em momentos de complicação do parto para ajudar na saída do bebê. Já a cesárea é a cirurgia para a retirada do bebê por meio de um corte no abdômen. Nesta série especial, o foco vai ser o parto humanizado e a possibilidade desse procedimento ser realizado em domicílio. O advogado Roberto Soares, especialista na área do direito à saúde, contextualiza a questão do parto humanizado e o nascimento em casa. Para ele, essa é uma questão cultural. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar bastante claro que nós estamos tratando de uma questão que eu acho que a raiz dela é cultural. O parto humanizado é um movimento que ganhou muita força nos últimos anos por conta de um dado objetivo. Que dado foi esse? O Brasil, ele estava no topo do ranking das cesáreas, de realização de cesarianas, no mundo. A cesariana é um tipo de parto cirúrgico que substitui, no caso, o parto normal. Ocorre que começou a se encarar essa intervenção cirúrgica no parto, que seria um procedimento, é uma parte natural da vida, começou a se encarar de maneira negativa a partir de um argumento de que os médicos começaram a direcionar as gestantes para a realização de cesarianas sem dar a opção de realização do parto normal. Ou seja, se apontava quais eram aí os elementos que estavam presentes no parto normal, como a dor, a duração do parto e tudo mais, e a imprevisibilidade, porque ele pode, é um evento que ele pode acontecer de maneira repentina a partir de um determinado número de semanas de gestação, para a suposta segurança que a cesárea oferece, na medida em que se poderia marcar quando se gostaria de dar à luz, se levava em conta muito a questão da analgesia, da diminuição da dor por meio desse procedimento cirúrgico, dessa intervenção. E aí um movimento que partiu da sociedade por parte de doulas, por parte de até a figura da parteira e tudo mais, começou a partir para um movimento de humanização do parto, no sentido de retomar as origens desse evento, ou seja, a origem deles é um evento que não é cirúrgico, que não é médico. A medicina ela começou a ter ingerência sobre isso, por quê? Porque o parto, pela imprevisibilidade que cada parto carrega, por conta das condições da gestante, levando em consideração ali as peculiaridades dela durante o pré-natal, pode acontecer intercorrências como sofrimento fetal, o próprio sofrimento da gestante, se essa gestante ela é hipertensa, se ela é diabética, ou seja, se ela tem alguma doença ali que pode, no momento do parto, colocar a vida dela em risco, a cesárea, que seria uma alternativa, passou a se tornar a regra e a crítica começou a ir nesse sentido. Então, o parto humanizado é um movimento que busca que a intervenção cirúrgica, se necessária, seja a exceção e que a regra seja incentivar que as mulheres tenham os seus filhos pelo parto normal. Quando o assunto são planos de saúde, os partos humanizados ou os domiciliares não são cobertos pela assistência. Segundo o advogado Roberto Soares, especialista na área do direito à saúde, mesmo que não haja restrição dessa modalidade de parto nos contratos, não é presumível que as operadoras ofereçam esse tipo de atendimento. O que os planos de saúde, mesmo os que prevêem ali a cobertura obstétrica, garantem é que num ambiente hospitalar há a cobertura, então, do procedimento, seja ele pelo parto normal, seja ele pela cesariana. A figura do parto domiciliar, ela não encontra cobertura contratual nos planos de saúde que são comercializados no Brasil. Inclusive, houve uma recente decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos em que aquela corte reconheceu que não é uma obrigação, não é um dever dos planos de saúde, tampouco do Estado,
dos estados que são signatários, então, do acordo que criou essa corte, não existe o dever de cobertura dos partos realizados em domicílio. Então, existe o dever de cobertura dos partos que são realizados em ambiente hospitalar. Agora, o que não se pode é compelir o Estado ou o plano de saúde a se responsabilizar pela realização, pelo provimento, pela provisão de uma infraestrutura de um parto realizado no domicílio. Tratando da questão do parto humanizado, o que ocorre são diretivas que partem do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, no sentido de conscientizar e incentivar os médicos a orientarem as gestantes, podendo ter o filho pelo parto natural, pelas vantagens que o parto natural oferece em comparação à cesárea. Uma recuperação mais rápida, porque não é um procedimento cirúrgico, ela é a experiência em si de dar à luz pelas vias naturais, pelo maior contato entre o filho e a mãe. Então, o parto natural ele tem vários benefícios e o que se busca, então, nesse movimento de humanização, entre outras coisas, é tornar a intervenção cirúrgica com a analgesia e com o procedimento cirúrgico em si, que é um procedimento consideravelmente invasivo da cesárea, incentivar que se realize pelo parto, pela via normal e deixar para exceção, para os casos em que não se teve como evitar, que a dor está muito grande, o sofrimento tanto materno quanto fetal está muito grande, então se buscar a via da cesárea como, digamos, uma alternativa para suprir a impossibilidade de optar pela via normal. Assim, a filosofia do parto humanizado pretende diminuir as sequelas físicas e psicológicas do momento do nascimento. Repercutindo o assunto, o advogado Roberto Soares, especialista na área do direito à saúde, fala sobre a responsabilização penal em caso de problemas graves durante o parto humanizado ou no parto domiciliar. Essa questão é uma questão eminentemente cultural, é uma questão que ela divide aí opiniões. Existem movimentos muito fortes de ambos as correntes que são pró e contra, ao menos o discurso da humanização do parto. O que ocorre é o seguinte: quem possui a capacidade legal, quem tem, digamos, o único que a lei garante, o único elemento, a única figura que a lei garante que tem a capacidade de levar a cabo a realização do procedimento sem haver nenhum tipo de possibilidade de afastar a responsabilidade, não pertence a esse agente, é o médico. Então, o médico realizando o parto, digamos, a presença dele, ela afasta a responsabilidade dos demais atores aí envolvidos, porque é ele quem vai presidir aquele ato no ambiente hospitalar. Fora do ambiente, inclusive até na figura do parto domiciliar, o que ocorre? A realização desse tipo de procedimento, ela ainda, no caso do parto domiciliar, que fique bem claro, ela ainda encontra uma considerável resistência por parte tanto de gestantes quanto dos médicos. Ela encontra muita acolhida junto às obstetrizes, às parteiras e às doulas. Esse movimento, os elementos que têm que estar presentes para a realização do parto domiciliar, eles parecem simples, mas a grande questão é, mesmo os que advogam os que sustentam essa possibilidade, de incentivar a realização do parto no domicílio, trabalham com o plano B e o plano C, ou seja, um hospital muito próximo ou um hospital alternativo, caso haja necessidade por algum tipo de intercorrência que tenha que demandar a presença do médico e ser realizada no ambiente hospitalar. Só a presença desses elementos, ou seja, a necessidade de uma alternativa, já demonstra que a pessoa que opta por realizar o parto no domicílio assume, de certa forma, os riscos que esse evento realizado nessas circunstâncias, ele congloba. Então, no momento em que se opta por isso, caso haja algum tipo de intercorrência que, digamos, leve ao óbito da criança ou ao óbito da gestante, eu não digo que isso seja regra, eu só digo que isso é uma possibilidade presente. Caso isso ocorra, vai ser virtualmente impossível reconduzir a responsabilidade para o plano de saúde ou para o Estado, porque foi uma opção dela ali ter a criança, dar à luz naquelas condições. No momento em que se ingressa no ambiente hospitalar,
Aí a situação muda de figura, sendo ela coberta pelo plano e esse plano tendo essa cobertura obstétrica, ela vai então realizar ali o procedimento e aí a aferição das responsabilidades, a responsabilidade eventualmente médica ou da instituição hospitalar, lá onde for realizado o parto, ela vai ser muito mais clara. Então vai haver mais, digamos, segurança. Por meio de uma nova visão sobre a naturalidade do nascimento do bebê, surge o conceito do parto humanizado. A assistência ao parto pressupõe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres durante o processo, sem condutas intervencionistas e levando em conta as necessidades, os valores individuais e os sentimentos da mãe, reconhecendo seu protagonismo durante toda a gestação, parto e nascimento. Também há quem prefira aplicar esses conceitos no parto domiciliar. Nesse sentido, o advogado Roberto Soares, especialista na área do direito à saúde, fala sobre o acompanhamento pré-natal por meio de planos de saúde e a banalização das cirurgias cesarianas. Eu acho que tem que ficar bastante claro que havendo possibilidades entre o parto normal, natural e o parto pela via cesariana, a opção, ao fim e ao cabo, ela é da mãe. O médico, no momento em que ele, tendo essas opções, pela comodidade dele, instiga e tenta influenciar a vontade da gestante para que ela opte pela via da cesariana, por uma comodidade de agenda dele, para que ele possa realizar mais partos e assim ter um lucro maior, imaginando essa situação. Essa situação eu acho muito criticável. Nesse caso, eu acho que o discurso de humanização do parto, ele tem bastante razão, porque a opção tem que ser, ao fim e ao cabo, da gestante. O obstetra ali, que acompanha aquela gestante durante a realização dos exames pré-natais, durante a gestação em si, aí ele tem que ter uma interlocução muito boa com ela, mas as gestantes hoje em dia sabem que os profissionais, os obstetras, eles têm uma agenda bastante cheia e, de fato, é o que você está dizendo. O parto normal, realizado pela via que não a cirúrgica e a da cesariana, ele é um evento que ele pode demorar horas, muitas horas ou poucas horas, e ele demanda um acompanhamento então aí desse profissional médico. E se a mãe optou, se a gestante optou pela realização por essa via e houve uma anuência do profissional, ele disse, olha, eu vou lhe acompanhar, e isso daí ficou de alguma forma ali consignado, seja numa declaração, seja no contrato que foi celebrado entre essa pessoa e o seu obstetra, se foi um contrato ali assinado de forma particular, se houve então, se há comprovação dessa opção e ele se vinculou a isso, os motivos pelos quais ele poderia se desvincular e dizer, olha, infelizmente eu não vou poder realizar, eles acabam ficando bastante restritos. Então restringe bastante as possibilidades de ele não ter que cumprir o que ele acordou. Nós podemos imaginar uma situação em que ela experimente algum tipo de dano moral, por exemplo. Se ela sofreu algum dano, então, extrapatrimonial, ela pode sim buscar a indenização se ela se sentiu efetivamente lesada. Vai ser uma matéria de ela provar, então, que ela sofreu uma lesão por ter confiado naquele profissional e no momento no momento do parto, quem acabou realizando o procedimento foi outra pessoa. Ela pode, em tese, buscar então o judiciário e, a partir da comprovação da assunção do compromisso por parte do médico, da expectativa que isso daí gerou nela, mediante essa comprovação, ela vai demonstrar que ela sofreu o dano e, eventualmente, já pode ter um êxito então, nessa ação e obter uma indenização. Normalmente, quando se faz o parto pelo acompanhamento pelo plano de saúde, é comum que os obstetras, ginecologistas ali, eles façam o acompanhamento, mas eles já deixem claro que o evento parto em si vai demandar, independentemente da forma, e aí a única coisa que varia é o preço, né? Normalmente eles cobram mais para realizar o parto normal pela disponibilidade que eles vão ter que ter do que o parto natural. Mas eles sempre cobram por fora, né? E se isso daí é algo discutível, eu acho que é algo bastante discutível. Deve-se também estabelecer e diferenciar o que é o parto humanizado sob a ótica da mãe, além da questão da humanização do nascimento para o bebê. É importante ressaltar que, para o alívio das dores, a anestesia pode sim ser usada em um parto humanizado em ambiente hospitalar, mas a prática não pode ser liberal, respeitando-se inclusive o desejo da mulher, caso este recurso não seja estritamente necessário.
Assim, é preferível usar métodos não invasivos, mais naturais, como banhos aquecidos, seja na banheira ou ducha, massagens locais e técnicas fisioterápicas de relaxamento para que a mulher vivencie prazerosamente o momento do nascimento do bebê. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.